Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Mateus, capítulo 23, do verso 29 em diante. Até o 39, vamos ler. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, que fales conosco, Senhor. Em Cristo, seu Filho, na obra do seu Espírito Santo. Queremos começar uma pequena série, Senhor, de estudos sobre o cristianismo autêntico, sobre a busca, o objetivo da verdadeira reforma, Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor perdoe qualquer pecado em nossa alma e tudo aquilo que não se parece, Senhor, com um verdadeiro cristianismo na vida de qualquer um de nós aqui, ou na vida de nós como igreja, na vida da igreja no Brasil. Que a sua misericórdia se faça presente, que nesses dias em que se aproxima a reforma, o aniversário da reforma, muitos possam pensar, possam refletir sobre essa necessidade individual e como igreja que nós temos de averiguar se nós estamos realmente na fé. E que faças isso entre nós, que fales conosco, Senhor, nesta breve série, que nos guies pelo Espírito Santo e apliques a palavra à nossa alma. Nós pedimos em nome de Jesus, como abençoa outros que vierem ouvir depois nas gravações. Em Cristo oramos, pedindo perdão, pedindo graça ao Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, eu não vou fazer uma exposição detalhada, né, deste trecho. Mas eu quero tirar daqui um princípio que seja, assim, uma base para nós começarmos a pensar e a meditar sobre aquilo que eu quero discorrer durante essas 3 mensagens. Nós vamos, Deus, com a permissão de Deus, tratar hoje aqui. Que é a possibilidade muito grande, muito terrível também, do engano espiritual, do engano religioso. E de que somente a graça de Deus pode nos livrar disso, pode nos guardar dessa coisa mais terrível que existe, que é estar enganado quanto à sua própria situação espiritual, quanto à sua própria alma diante de Deus. Nós estamos chegando, irmãos, no aniversário da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um momento muitíssimo importante na história da igreja cristã, de todos os tempos. Depois de muitos e muitos séculos em que a igreja ela foi se afastando cada vez mais do cristianismo verdadeiro, do cristianismo autêntico, a Reforma Protestante foi assim revigorado o Espírito Santo.
né? Então Deus operou, porque só a graça de Deus, através de alguns homens, para que eles pudessem olhar aquela situação e não se deixar levar pelo seu tempo, mas observar que tinha alguma coisa muito errada na igreja, nas práticas da igreja, no culto, na vida dos cristãos, no que estava acontecendo na sociedade, no testemunho cristão. Então aqueles homens, eles começaram a olhar aquilo ali, irmãos, fora da multidão. A Bíblia diz assim: não sigam a multidão no erro, não sigam. Um dos nossos grandes perigos é nós ficarmos com a maioria, é nós sermos contaminados pela opinião da maioria, e seguirmos o que todo mundo pensa, e o que todo mundo pensa, inclusive no nosso grupo, inclusive perto de nós. Isso é terrível. Nós nunca deveríamos seguir a maioria pela maioria, nem o pensamento dos outros, porque são próximos a nós, são nossos amigos, são pessoas que gostam de nós ou nós gostamos deles. Nunca deveríamos fazer isso. Nós deveríamos estar sempre dispostos a pagar o preço para ficar do lado da verdade, para ficar do lado da palavra de Deus. Irmãos, quando a Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, é isso mesmo, é isso mesmo. Nós não temos outra lâmpada, nós não temos outra luz. Se nós abandonarmos essa luz para seguirmos a maioria, nós vamos estar em trevas, profundas trevas, e vamos nos destruir, porque as trevas, elas destroem, porque o engano destrói, o engano mata. Foi assim que o diabo matou a humanidade. Ele jogou trevas diante de Eva, trevas da mentira, trevas do engano, e Eva creu na mentira e Eva morreu. Então nós não podemos seguir trevas, deixar a luz. Nós só temos uma luz, que é este livro. Nós só temos um direcionamento para a nossa alma, para a nossa vida, que é a Escritura Sagrada, que é a Palavra de Deus. Então o que aconteceu na Reforma, basicamente, foi uma obra da graça, que o Espírito Santo operou na vida de alguns homens. Nós temos alguns homens destacados, como, por exemplo, o primeiro que a gente lembra logo é Lutero, mas não foi só Lutero, vários outros, e foi um movimento que foi crescendo, em que eles começaram a deixar assim: não vamos seguir a multidão, não vamos seguir a opinião da maioria, mas vamos ver se o que está acontecendo conosco, se o que está acontecendo com a igreja, se o que está acontecendo com o culto, se o que está acontecendo com aquilo que se chama de vida cristã e de cristianismo é realmente cristianismo autêntico, é realmente aquilo que Deus revelou e que é de Deus e que pertence a Jesus. Porque quando nós pensamos em cristianismo, nós estamos falando de seguidores de Jesus Cristo, seguidores de Cristo. Cristão, ser cristão, é um nome maravilhoso, é um nome assim, digno de toda honra, é o mais digno de todos quando alguém diz assim: eu sou cristão. Ao mesmo tempo é um peso muito grande e é muito sério, porque quando a pessoa diz isso, eu sou um cristão, ela está dizendo: eu sou um seguidor de Jesus Cristo, eu sou um discípulo de Jesus Cristo, eu sou alguém que estou seguindo Jesus Cristo. Agora a questão é: isso é verdade? Isso é verdade, isso é verdade, isso é realidade. Existe autenticidade nisso, existe realidade nisso. Esse cristianismo professado é um cristianismo autêntico, porque, meus irmãos, o que os reformadores foram percebendo é que, infelizmente, o que chamava-se de cristianismo na época dele, de igreja cristã, era uma deturpação, era mentira, era engano. E muitos dos que se chamavam cristãos e muitos dos que inclusive estavam na liderança da igreja daqueles dias não eram cristãos. Era cristianismo nominal, era cristianismo apenas de nome. E se há uma coisa, meus irmãos, pior do que ser um ímpio declarado, eu digo isso com convicção, se há uma coisa pior do que ser um ímpio declarado, é ser um cristão nominal. Porque o ímpio, pelo menos, não está se enganando. E o cristão nominal é aquele que pode ser um Judas entre os apóstolos. É aquele que pode ser
um falso enganador que está iludindo a si mesmo e que vai seguir esse caminho até o inferno. Isso é terrível, meus irmãos. Isso é terrível. Eu estou começando assim porque o assunto é sério e eu gostaria de lidar realmente com essa seriedade aos irmãos, porque existe a possibilidade de algum de nós aqui estar enganado, de algum de nós estar vivendo uma vida que verdadeiramente não seja cristã, mas que está achando que é cristão. E nós temos que, como igreja do Senhor, analisar isso. Pode estar acontecendo que tudo que nós chamamos de cristianismo, tudo que nós chamamos de cristianismo no Brasil, tudo que nós chamamos até de movimento reformado, tudo que nós olhamos e dizemos, olha, isso aqui é certo, isso aqui é de Deus, pode ocorrer de que isso está escondendo mentiras, hipocrisias, falsificações. Por quê, meus irmãos? Porque o coração humano, assim como aconteceu lá na Reforma, e todo mundo, tinha muita gente que se dizia cristã, tinha muita gente que se dizia ortodoxa, que seguia a fé ortodoxa e assim por diante, mas que estava absolutamente enganado sobre a sua própria condição espiritual. Aquilo que acontecia lá, aconteceu muitas vezes na história de Israel. O próprio Salmo 50, que eu comecei lendo com vocês hoje aqui, é um salmo que Deus escreve para o seu povo, que Deus usa o salmista para repreender duramente aqueles que se diziam estar na aliança com Deus. Eu vou ler com vocês daqui a pouco o Mateus, mas eu acho que não é nem um pouco improdutivo, muito ao contrário, é muito produtivo. Nós olhamos aqui rapidamente o Salmo 50, que foi o salmo que eu comecei o culto hoje com os irmãos, e é um salmo que sempre nos deixa, meus irmãos, assim, muito sacudidos mesmo. Devemos ler um salmo desse com temor e tremor e reverência e olhar o que diz aqui, porque aqui diz primeiro que Deus vem julgar o seu povo. Ele diz assim, no verso 1, o Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso, desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Ele vem falar. Porque é interessante quando ele diz aqui, virá o nosso Deus e não se calará, com o que ele fala no versículo 21, sobre quando ele é duro com o adúltero, com o ladrão, com aquele que consente com essas coisas, com o que fala mal do seu irmão. Ele diz no versículo 21, estas coisas tenho te feito e eu me calei. E pensavas que eu era tal como tu, mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Aqui o Senhor está dizendo, tu estavas fazendo essas coisas e eu me calei. E pensavas que eu era como tu, pensavas que eu estava concordando contigo, concordando com a tua hipocrisia, concordando com a tua falsa religião, mas o Senhor diz, não, eu não me calo, eu venho repreender, e aqui no Salmo eu vou falar. Deus não está calado, Deus já está falando, mas virá um dia em que Ele vai falar, irmãos, porque agora Ele está falando para a repreensão e para o chamamento ao arrependimento. Parece que Deus está calado, mas Deus está falando pelas Escrituras, pelas pregações verdadeiras, pelas ministrações da palavra verdadeiras, mas Ele um dia virá falar no juízo final, quando não virá mais para chamar ninguém à conversão, mas para julgar. Então, meus irmãos, Deus, Ele está alertando as pessoas, Ele está falando às pessoas sobre a falsa religião, e esse Salmo 50 ele trata disso. Ele diz aqui, por exemplo, não vou ler, claro, todo, não vou expor aqui, mas eu quero ler apenas uns trechos. Ele diz assim, no versículo 7, ele diz, ouve, povo meu. Esse Deus que fala diz, me ouçam, ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti, sou Deus, sou o teu Deus. Ele diz assim, eu não te repreendo por algumas coisas. Do que ele não repreende? Eu não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim.
Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes, vou parar aqui. Então Deus está dizendo aqui, eu não vou te repreender por essas coisas, eu não vou te repreender pelos sacrifícios, pelos holocaustos, que eram todos lá prescritos na lei de Moisés, a lei cerimonial, tinha o tabernáculo, ou tinha o templo na época de Salomão, e tinha o sumo sacerdote, tinha todos aqueles sacrifícios, e aqueles sacrifícios eram realizados, e pelo que Deus diz aqui, eu não te repreendo pelos teus sacrifícios e holocaustos, que estão continuamente perante mim. Essas coisas não estão deixando de existir. Vocês estão vindo para o culto, vocês estão trazendo os vossos animais, vocês estão trazendo as aves, o gado, vocês estão trazendo o bezerro, os bodes, vocês estão trazendo os sacrifícios, mas tem algo em vocês que está faltando. Vocês têm cerimônia, vocês professam a minha aliança. Ele diz aqui no versículo 16, até o versículo 16 ainda está falando com o seu povo, mas dá-nos a entender que no 16 ele já fala com pessoas extremamente ímpias, mas que ele fala assim, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Então, meus irmãos, não está faltando sacrifícios, não está faltando recitação dos estatutos do Senhor, não está faltando, parece que eles sabem os 10 mandamentos, conhecem muito bem, conhecem as leis, conhecem os estatutos, conhecem as cerimônias, tomam a aliança do Senhor na sua boca, parece tudo certo. É a religião, meus irmãos, que está nas cerimônias, está na boca, está na recitação, está na profissão de fé, está em dizer assim, nós estamos na aliança. É uma religião cerimonialista, é uma religião de confissão, é uma religião, podemos dizer, até mesmo ortodoxa. Não tem nada aqui que nos parece ser alguma coisa de desvio daquilo que Deus ensinou em termos de estatutos, de cerimônias. Não parece esse o caso aqui. Aparentemente, eles estavam seguindo a cerimônia, professando a aliança, mas o Senhor Deus diz o seguinte, tem coisas mais importantes que isso. Eu não preciso de animais, eu não tenho fome. E se tivesse fome, eu não te pediria, porque tudo é meu. É uma espécie de linguagem até, eu penso, irônica da parte de Deus, que diz assim, olha, eu não preciso disso. Vocês estão esquecendo de coisas mais importantes. Do que vocês estão esquecendo? Versículo 14. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Aqui, sacrifício de louvor é mais que cerimônia. É mais que levar o animal para o holocausto, para o sacrifício, para derramar o sangue do animal. Sacrifício de louvor envolve, meus irmãos, pagar ao Altíssimo os teus votos, ser zeloso com os compromissos que fizer diante do Senhor. Aqui envolve uma religião do coração, uma religião que não é apenas de lá levar cerimônias, mas que Deus não é louvado verdadeiramente, que aquilo que se promete a Deus, aquilo que se professa, no coração não se cumpre. Deus é desonrado no coração. É a religião das aparências, meus irmãos. Quando ele diz aqui, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, é aquele que não busca o socorro no Senhor, que não confia no Senhor, que não confia na sua graça, que não considera realmente como Deus, que vai lá,
que aparentemente adora a Deus, glorifica a Deus, leva os sacrifícios, mas não invoca o Senhor, não confia no Senhor, não deposita a sua fé no Senhor, mas em alguma outra coisa, em algum outro ídolo. Não há arrependimento verdadeiro, não há fé verdadeira, não há o depósito de confiança no Senhor e, portanto, não glorificarão o Senhor. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Não há livramento, não há salvação, não há a operação de Deus e não há glorificação ao Senhor como resultado. Tem cerimônias, tem todas as coisas, mas não tem louvor, não tem os pagamentos dos votos, não tem um coração sincero, não tem arrependimento, não tem quebrantamento, não tem fé. É a religião das aparências. Mas tem um povo aqui pior ainda, que Deus chama claramente de ímpio, a partir do versículo 16. E esses ele diz, que esses que são ímpios, que ele diz são ímpios, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança com a tua boca. Essas pessoas, elas recitam os estatutos, elas recitam as leis de Deus, elas podem ser até que elas falem, roubar é errado. Pode ser até que elas falem, adulterar é errado. Pode ser até que elas falem, mentir é errado, difamar é errado, falar mal dos outros é errado. Pode ser que elas tenham a lei na boca e elas recitam a aliança, elas dizem que estão em aliança com Deus, elas professam a fé, mas é só isso. Então, é parecido com o cerimonialista no ponto anterior. Tem cerimônia, tem sacrifício, tem aquilo que é externo, mas não tem o coração, não tem o temor, não tem a religião verdadeira. Porque, irmãos, essas pessoas que falam dos estatutos, essas pessoas que professam aliança, são as mesmas pessoas que no versículo 17 diz, odeiam a correção. Não corrijam essas pessoas porque elas vão te odiar. Não digam para elas que elas estão em pecado porque elas vão odiar você. Elas falam, recitam os mandamentos, elas dizem que são de Deus, elas professam a fé, mas não ousem dizer que elas estão erradas, que elas estão em pecado, como é a realidade da vida delas, porque elas vão odiar a correção. O ímpio odeia a correção. Lanças as minhas palavras para detrás de ti, despreza a minha palavra. A minha palavra talvez esteja na tua boca, mas ela é uma profanação na tua boca, porque na verdade no teu coração tu odeias a correção e tu jogas fora, tu lanças as minhas palavras. Quando vês o ladrão, versículo 18, consentes com ele. E tens a tua parte com os adúlteros. Tu consentes com o roubo, tu consentes com o ladrão, tu te assentas e tu apoias aquele que é um ladrão. Tu tens a tua parte com o adúltero, tens a tua parte com o imoral, tens a tua parte com aquele que é impuro. Tu te associas com isso em algum sentido. Tu consentes com isso. O adultério, aceitas, consentes com ele, tens tuas partes com os adúlteros, estás associado com essas coisas, de algum sentido, de alguma maneira. Isso existia muito no antigo Israel, isso existiu muito na história da igreja, existiu muito na época da reforma, meus irmãos. O roubo, o engano, a corrupção religiosa. Já tratei com vocês aqui da simonia, né? Que é a corrupção eclesiástica, a corrupção religiosa, os pecados sexuais, aquela pureza meramente externa, aquele professar de santidade meramente externo, ou às vezes até de palavras, mas no fundo a profunda imoralidade sexual, a profunda adultério, a profunda impureza de toda sorte. E tudo isso acontece, meus irmãos, por interesses. Por interesses. Os mais terríveis e baixos. Em que os religiosos
se assentam, apoiam, coisas desse tipo. Isso aconteceu na história de Israel, Deus está repreendendo isso aqui. Isso aconteceu na história da igreja. Isso está acontecendo nos nossos dias. Está acontecendo no Brasil. Isso está acontecendo por todas as nações. Existe alguma coisa de cerimonialismo, existe alguma coisa em que as coisas parecem estar correndo, os cultos estão acontecendo, a ortodoxia está sendo proclamada, mas tem algo errado. O coração não está invocando ao Senhor, não há louvor, não há invocação do Senhor no dia da angústia, não há livramento, não há glorificação a Deus, não há temor do Senhor. Ao assentar-se com ladrões, ao consentir-se com adúlteros. Versículo 19, soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Há a difamação, a mentira está na boca, o engano está ali. As pessoas estão participando da mentira, do engano, da falsificação, da distribuição de mentiras. Precisa dizer muita coisa nesses nossos dias de fake news, né? Esse é o termo que se popularizou hoje em dia, em que você joga uma mentira e ela se distribui com uma avalanche pela internet, como nunca se viu. Soltas a tua boca para o mal, a tua língua compõe engano. Assenta-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. Difamador, mentiroso, enganador. E que participa com ladrões, e que participa com adúlteros, e que mente, que engana. Irmãos, esse tipo de religião que havia na época da Reforma, havia aqui nesses dias, havia no tempo de Cristo, como já eu vou lhes mostrar lá no outro texto. Essas coisas, elas são falsificações da religião, elas são a religião humana, como tendo por rótulo a religião divina, mas que não tem nada a ver com a religião divina. Vamos ler agora o versículo 21. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que eu era tal como tu. Aqui está. Parece que Deus está calado, porque Deus ainda não trouxe a sua repreensão. O sentido aqui é o seguinte, irmãos, é que as coisas estão acontecendo, o culto está ocorrendo, os sacrifícios estão sendo feitos, as pessoas estão com a lei de Deus na sua boca, a aliança está na boca dessas pessoas, elas fazem isso, mas elas não invocam, elas não se angustiam, elas não glorificam a Deus, e mais precisamente em relação a esses ímpios, do versículo 16 em diante, elas estão se assentando com os ladrões, com os adúlteros, elas difamam, elas mentem, elas enganam, elas participam da mentira. E Deus não está falando nada, Deus não está dizendo, o sentido é que Deus não está repreendendo, Deus não está trazendo juízo, as coisas estão acontecendo, nasce o sol, vem a chuva, se põe o sol, a pessoa dorme, se deita, acorda de manhã, vai trabalhar, tudo está correndo normal, Deus não se importa, está tudo bem, está tudo certo, está tudo correto. Como antes do dilúvio, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, casavam-se, davam-se casamento, casavam, trabalhavam, negociavam, faziam todas as coisas. O mundo está correndo, irmãos, o mundo está correndo, está tudo acontecendo aí, a religião falsa está por todos os lados, mas o sol continua nascendo todos os dias, o pão continua sendo trazido às mesas, as oportunidades, os trabalhos, os dons continuam vindo e ocorrendo. Veio uma pandemia, matou só no Brasil 400 mil almas, mas veio a vacina e ninguém mais está usando máscara. Passou a pandemia, está tudo bem, está tudo bem. Não está bem. As pessoas começam a pensar assim: Deus é como eu, Deus pensa igual a mim, Deus concorda comigo, Deus não se importa com a minha falsa religião, com os meus sacrifícios, com o meu recitar da sua lei, mas com a minha falta de temor no coração. Mas Deus diz: pensavas que era como tal, mas eu te repreenderei. Aqui é o falar do juízo. Eu te repreenderei. Eu falarei um dia. O juízo está vindo, meus irmãos. O juízo está vindo, aquele grande e terrível dia.
quando o Senhor Jesus Cristo vai chamar a prestação de contas, e muitos vão chegar diante dele, Senhor, Senhor. Eles não vão dizer apenas Senhor, eles vão dizer Senhor, Senhor. Eram homens e mulheres piedosos, eram homens e mulheres que faziam longas orações, que chamavam de Senhor, de Senhor. Senhor, não profetizamos em teu nome, Senhor. Não era eu um pregador? Não era eu um ortodoxo? Não era eu um defensor da doutrina? Não era eu um reformado? Não era eu alguém que abria minha boca e falava da tua palavra, e profetizava e proclamava? Senhor, nós não expulsamos demônios em teu nome, Senhor, nós não fizemos maravilhas em teu nome. Não era eu um daqueles que expulsava demônios, que orava pelos enfermos e que via os milagres acontecer, Senhor? E o Senhor Jesus vai olhar para eles e vai dizer para eles, naquele grande dia da repreensão, do juízo: nunca vos conheci, nunca vos conheci. Vocês nunca foram meus, vocês nunca participaram do que era meu. Toda vez que vocês estavam pregando, às vezes pregando de forma ortodoxa, todas as vezes que vocês estavam defendendo a ortodoxia, todas as vezes, e aqui nós temos, dois campos aqui dentro do nosso quadro atual da igreja evangélica brasileira, por exemplo, nós temos igrejas históricas, reformados, históricos, pentecostais, neopentecostais, e assim por diante. Então, cada um ali é atingido por um tipo. Tem o ortodoxo, tem o que prega, tem o que fala, tem o que defende a ortodoxia, tem o que se diz reformado, tem aquele que tem a lei na boca, que tem toda a ortodoxia, que tem todos os mandamentos, que tem todas as confissões de fé quase que decoradas, que sabe todas as teologias temáticas, conhece tudo. Tem aquele outro que diz que opera milagres, que acredita no poder de Deus, que Jesus cura enfermos, que Jesus expulsa demônios. Muitos vão chegar lá diante dele: eu fiz tudo isso, Senhor. E o Senhor vai dizer: não, enquanto tu estavas pregando, enquanto tu estavas lendo as tuas teologias temáticas, enquanto tu estavas aprendendo ortodoxia, enquanto tu estavas na rede falando de reforma, enquanto tu estavas professando a lei, professando a fé, enquanto tu estavas, ou na tua igreja, orando pelos enfermos e até vendo pessoas serem curadas, enquanto tu estavas expulsando demônios, tu nunca fostes meu. Eu nunca te conheci. Eu nunca estive contigo. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que obram o quê? A iniquidade. Porque enquanto estavas fazendo todas essas coisas, no teu coração tu não me invocavas. Tu não pagavas ao Altíssimo os teus votos, tu não invocavas no dia da angústia, tu não confiavas em mim, tu eras um falso, tu adoravas ídolos, tu estavas servindo idolatrias, tu estavas servindo a deuses falsos, tu te assentavas com ladrões, tu tomava parte com adúlteros, tu soltavas a tua boca para a mentira, para o engano, para a falsificação. Vocês estão percebendo isso, meus irmãos? Vocês estão percebendo que o cristianismo, ele pode ser falsificado, ele pode ser transformado em alguma coisa que parece ser, e que muitos vão se iludir nessa vida. Muitos estavam se iludindo aqui no antigo Israel, muitos se iludiam no tempo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como eu vou ler daqui a pouquinho para os irmãos. Muitos estavam se iludiram ao longo da história da igreja, muitos estavam iludidos na época da reforma, muitos depois, na própria reforma, aconteceu esse movimento novamente de um despertar do falso cristianismo, e a reforma começou a ser deturpada em muitos setores da própria reforma nos séculos que se seguiram. E hoje nós vivemos dias difíceis, dias que, para onde nós olhamos, nós estamos buscando aonde está o cristianismo, aonde está o cristianismo, onde estão os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, onde estão aqueles que estão prontos a pagar o preço por defender, por não seguir a multidão, por não seguir o que todo mundo, por exemplo, está falando, mas seguir a palavra e ter ali o seu posicionamento dentro da aliança do Deus verdadeiro, do autêntico cristianismo.
A reforma não é só aquele diazinho que nós temos que comemorar e celebrar e dizer assim, grandes foram aqueles dias, meus irmãos, nós celebramos os reformadores, celebramos Lutero, Calvino, Knox, celebramos aqueles homens, estamos ligados a eles, batemos palmas para o que eles fizeram, eles foram perseguidos, muitos deles morreram. Nós não faríamos isso. Nós não faríamos isso. Será? Porque, agora eu vou para Mateus. Vamos olhar Mateus? Porque os fariseus tinham esse discurso, meus irmãos. Porque os fariseus, eles adornavam os túmulos dos profetas. Esse capítulo 23, possivelmente, é um dos capítulos mais duros, é um dos sermões mais duros do Senhor Jesus Cristo, em que ele bate de frente à ortodoxia dos seus dias. Olha só que coisa. Antes de nós lermos, só olhe para mim aqui, para a gente pegar o contexto em que esse texto está. Jesus está batendo de frente aqui, no Mateus 23, aqueles que tinham a ortodoxia, que tinham vamos dizer assim, a autoridade eclesiástica, os intérpretes da lei, os que comandavam a religião e os que interpretavam a lei e que eram exemplos naqueles dias de piedade e de temor a Deus e de judaísmo, seguidores de Moisés, defensores da lei. São aqueles que estão, a partir do verso 16 do Salmo 50, que têm os mandamentos na boca, que professam a lei. O Senhor Jesus Cristo chega e os desmascara. Diz, olha, vocês são ladrões, vocês roubam as viúvas, vocês enganam os outros, vocês estão em busca de honra, vocês estão em busca de que o nome de vocês seja grande, vocês são aqueles que, no versículo 14, por exemplo, não foi o texto que eu li, mas está aí, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Vocês que fazem prosélitos, vocês são homens extremamente ativos na religião de vocês, percorreis o mar e a terra para fazer prosélito. Prosélito era trazer a pessoa para a sua religião, para a sua fé, né? E depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Ele diz, lá no versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Eles dizem, nós dizimamos, nós damos dízimo de tudo. Aí o Senhor diz, sim, isso não é mal, mas isso não é mais importante. Porque vocês, ao mesmo tempo que vocês são grandes dizimistas, vocês são fiéis dizimistas. Mas onde está o juízo? Onde está a misericórdia, a fé? O Senhor diz, deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, não é errado vocês dizimar. Mas onde estão as coisas mais importantes? Onde está aquilo que o ímpio pode dizimar, o ímpio pode aparentemente ser generoso, mas ele diz no versículo 24, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis, olha só, justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A religião falsificada é uma religião de aparências, é uma religião, meus irmãos, do copo e do prato lavado por fora, mas o interior está imundo. É da sepultura enfeitada, mas que por dentro está imunda, cheia de ossos mortos. O conselho do Senhor Jesus Cristo diz: fariseu cego. Isso aqui é precioso demais, meus irmãos, porque mostra a essência da religião verdadeira. Versículo 26, olha só. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Como é que eu posso ter o exterior limpo? Como é que as minhas palavras vão ser palavras limpas? Os meus gestos vão ser gestos limpos. As minhas ações vão ser ações limpas. O meu tratamento com o próximo será limpo. Quando é que eu não apenas serei dizimista, mas eu também terei no meu procedimento juízo. Eu serei misericordioso com o próximo. Eu serei alguém cheio de fé. Quando, meus irmãos? Quando, primeiro, o interior, o coração do copo e do prato estiverem limpos. Limpa primeiro o interior, para que também o exterior fique limpo. Vamos guardar isso nesta manhã? Vamos sair daqui pensando nisso? Limpa primeiro o interior, para que o exterior fique limpo. Tão simples, não é, irmãos? Limpa primeiro o interior, para que também o exterior esteja limpo. Essa é a essência do cristianismo verdadeiro. Um cristianismo limpo por dentro, do coração puro, do coração santificado. Vejam, meus irmãos, eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de que há uma mudança interna, de que há um processo de purificação interna. E aí então, irmãos, que vem a parte que nós lemos. Todos esses homens que roubavam, que enganavam, que não tinham misericórdia. Vocês veem como eles tratavam Jesus, né? Vocês viram como eles trataram a mulher adúltera, né? Lembra da mulher adúltera? Vocês lembram que eles não tinham nenhuma misericórdia. Lembram que eles eram homens cheios de raiva. Lembram que eles mataram Estevão. Lembra que eles eram cheios de palavras de ódio. Eles eram extremamente orgulhosos. Lembram que eles não creram no Senhor Jesus, eles não tinham fé verdadeira, eles não criam nas promessas, eles não invocavam o Senhor, eles confiavam nos seus ídolos, tudo como no Salmo 50. Esses mesmos homens, eles chegam e se assentam diante dos túmulos dos profetas e eles lamentam. Eles lamentam. Irmãos, eu queria ir para o meu último ponto da nossa mensagem nessa manhã, que essa mensagem é a introdução das outras duas, né? Mas eu queria tocar nesse ponto. Como é que nós devemos lembrar da reforma? Há uma maneira certa e há uma maneira errada. E aqui eu estou batendo hoje muito no erro, né? Vocês estão percebendo? Porque a maneira errada era a maneira como os escribas e fariseus se achegavam aos túmulos dos profetas. O que acontecia? Vamos ver a partir do versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ele diz isso, né? Mas ele denuncia a partir do verso 29, falando assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. A primeira ação daqueles homens tão terríveis quanto aos verdadeiros profetas do Senhor era edificar os sepulcros deles, adornar os monumentos dos justos. Em outras palavras, eles eram homens que falavam bem de Abel. Vou citar aqui o que o Senhor Jesus Cristo fala. Falavam bem de Abel, falavam bem de Zacarias, falavam bem de Baraquias, falavam bem de todos os profetas, falavam muito bem de Moisés, mas especialmente
falavam bem desses que foram mortos, que foram perseguidos e mortos por causa da fidelidade que eles tinham ao Senhor, perseguidos e mortos por homens ímpios. E aí no versículo 29 o Senhor diz: ai de vós, isso aqui é uma palavra de maldição, né? Ai, vocês são malditos, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, olha só, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Então, duas coisas eles fazem, né, irmãos? Eles adornam, eles homenageiam, dão honra aos profetas, adornando os seus túmulos, fazendo-lhes monumento, falando bem deles, enfim, e dizem, que pena, que tristeza, se fôssemos nós naqueles dias, no tempo dos nossos pais, nunca nos associaremos com eles, nunca nós mataríamos os profetas, nunca nós teríamos feito com que eles fossem para o túmulo de forma tão cruel, nunca participaríamos das mortes daqueles homens santos, nunca derramaríamos o sangue dos profetas. Há uma maneira, meus irmãos, de celebrar a reforma protestante, falando bem de Lutero, falando bem de Calvino, falando bem daqueles homens do passado, celebrando e dizendo, falando aquelas coisas, que homens honrados, que homens piedosos, que homens que Deus usou, Deus estava com eles, grandes coisas eles fizeram em nome do Senhor, vamos honrar o nome desses homens. Se nós estivéssemos no tempo de Lutero, jamais estaríamos no tempo dos que o perseguiram. Se estivéssemos no tempo dos puritanos, por exemplo, dos puritanos ou dos primeiros batistas, por exemplo, puritanos, jamais os perseguiríamos, jamais falaríamos mal deles, jamais os mataríamos, como aconteceu tantas vezes naqueles dias também. Será? Porque o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui que aqueles homens tão terríveis e hipócritas diziam essas coisas. Honravam os profetas e diziam, não os mataríamos, nós estaríamos do lado certo. Nós estamos do lado certo hoje. Nós estamos do lado de Jeremias, eles diriam. Nós estamos do lado de Zacarias, Jesus cita aqui, né? Nós estamos do lado de Abel, nós não estamos do lado de Caim. Que maldade fez Caim? Se estivéssemos vivendo no tempo de Caim, nós impediríamos, nós não disseríamos, não Caim, não faz isso com Abel. Nós estaríamos do lado de Abel. Aí o Senhor Jesus Cristo diz assim, versículo 31, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus está dizendo, vocês são filhos deles, vocês dizem com as próprias palavras, eles são os nossos pais, eles são os nossos antecedentes, nós somos filhos deles, nós somos, em outras palavras, Jesus diz, vocês mesmos confessam, são filhos dos assassinos, e como filhos vocês têm a mesma natureza assassina. Vocês dizem que celebram e honram os profetas e dizem, não faríamos isso que os nossos pais fizeram, mas quando vocês mesmos dizem isso, vocês estão confessando, nós faríamos sim, porque nós somos da mesma natureza, nós somos iguais a eles. Porque hoje, quando Deus envia os profetas hoje, nós fazemos o mesmo. Não importa celebrar o passado, porque o Senhor Jesus Cristo diz, e aqui é uma linguagem
é linguagem divina mesmo, né? Esse homem Jesus não é apenas homem, mas veja que ele fala com autoridade, ele fala como Deus aqui no versículo 34. Vamos ler? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a um deles matareis e crucificareis. Está falando no futuro. E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis na cidade, de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado na terra, desde o sangue de Abel o justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Vocês são filhos deles e vocês fazem isso. Eu envio profetas, eu vou enviar profetas, eu vou enviar escribas, eu vou enviar sábios, eu vou enviar João, Pedro, e vocês vão matar esses homens, vão persegui-los. Vocês vão fazer aquilo que ele diz lá no capítulo 16 de João, vocês vão persegui-los, expulsá-los da sinagoga, matá-los achando que estão honrando ao Senhor. Vocês vão fazer a mesma coisa que aqueles pais de vocês realizaram em relação aos profetas, matando, perseguindo, destruindo. Olha, perceba, irmãos, a maneira errada. A grande questão é, não adianta falar de reforma nos nossos dias, não adianta falar de reforma se a reforma não está acontecendo em nós. Não adianta celebrar uma reforma que está no passado, se hoje nós não estivermos no espírito da reforma. Porque qual era o espírito da reforma? O espírito da reforma é aquilo que eu coloquei no título. A reforma e a batalha pelo quê? Coloquei no título. Cristianismo autêntico. Porque reforma não é só um movimento lá do passado. Não é para nós celebrarmos uma tradição que vem das nossas igrejas reformadas, simplesmente isso, de geração em geração, em que as nossas confissões são reformadas e nós estamos ligados a eles e nós nunca faríamos aquilo que os antigos fizeram quando os perseguiram. A questão é, não basta dizer isso. Não basta dizer, celebrar Calvino, João e dizer, Calvino, Lutero, que for, e dizer assim, olha, nós não faríamos, nós não perseguiríamos, nós acreditaríamos. Não basta ter as confissões reformadas, não basta ser ortodoxo, não basta professar a fé. O povo do Salmo 50 fazia isso. Esses homens aqui faziam isso. A reforma, ela tem uma mensagem para nós hoje, meus irmãos. A grande questão é, eu sou um reformado no sentido daquele movimento que, seguindo o próprio Jesus, que questionou os líderes religiosos da sua época e os colocou na parede e os denunciou. Eu sou um reformado no sentido em que eu não aceito uma religião de aparências, uma religião de cerimônias, de um culto, talvez até um culto aparentemente reformado, de uma recitação da aliança e das confissões reformadas, de um tipo de reforma em que apenas se faz cultos e apenas se recita confissões e apenas se fala delas, mas eu invoco o Senhor na minha angústia, eu ofereço a Ele sacrifícios de louvor, eu creio nele, confio nele e eu glorifico a Ele. Eu estou limpando o interior, meu coração está sendo purificado, meu interior está sendo purificado. Eu não me reúno apenas todos os domingos aqui
mas eu estou cultuando ao Senhor no meu interior e buscando a Ele no meu interior e sendo purificado no meu interior para que o exterior seja limpo? Ou é apenas celebração da reforma? É apenas falar da reforma? É apenas criticar os que perseguiram lá no passado? Criticar esta ou aquela igreja porque perseguiu no passado ou porque ainda continua perseguindo em algum sentido? Mas não há sacrifício de louvor. Então se assenta com os ladrões, os adúlteros, e participa da difamação, participa do falar mal dos outros, e diz assim: Deus não se importa. Deus não se importa. Irmãos, a reforma é muito mais do que uma data. Reforma é o que Jesus fez aqui. Jesus era um reformador. Jesus denunciava a tradição e a hipocrisia dos seus dias. Jesus estava trazendo para os seus dias a religião do coração. E ser reformado é isso, gente. É muito importante nesses dias nós pensarmos: eu sou reformado? Tem um pastor, e aqui eu vou dando as minhas últimas palavras, que ele colocou esses dias um vídeo que disse assim: a gente quase nem está ouvindo. Vocês estão ouvindo muito no mês da reforma na rede social? Só política. Reformado só estão falando de política. Aí esse pastor colocou assim, e eu quero concordar com ele. Cadê falarmos da reforma? Parece que a gente está até pior do que os fariseus, porque aqui eles pelo menos falavam dos profetas. E aí esse pastor coloca assim: talvez não falamos tanto da reforma porque nós mesmos estamos precisando de reforma. E eu concordo plenamente com ele, meus irmãos. E eu quero falar para nós reformados aqui. Primeiro para nós aqui. Depois para todo o movimento reformado. Está sendo gravado e que muitos ouçam. Nós temos que avaliar a reforma, o movimento reformado no Brasil. Avaliar seriamente. Não podemos simplesmente ter confissões e falar delas. Não podemos simplesmente ter a aliança de Deus na nossa boca e falarmos muito em aliancismo, por exemplo. Não podemos dizer: grandes homens foram Lutero, Calvino, Knox, Owen e os puritanos e os primeiros batistas. Se hoje nós nos assentamos com ladrões, com adúlteros e participamos de fake news, das mentiras e dos enganos dos nossos dias. Se hoje a religião pura no cristianismo evangélico no Brasil, onde está? Pergunto eu. Onde está isso que Jesus Cristo fala? Juízo, misericórdia. Onde está a misericórdia na linguagem? Onde está a misericórdia naquele que pensa diferente de mim? Onde está a fé no Senhor Jesus somente? Onde está os frutos de uma vida cheia de misericórdia e bondade? Onde está? Reforma é muito mais do que ter as confissões. Reforma é uma limpeza interior para que o exterior esteja limpo. Mas eu não quero deixar os irmãos aqui, tá bom? Hoje eu lhes trouxe uma palavra propositalmente dura, porque os textos que nós lemos são duríssimos. Mas se eu ficar aqui, eu não estarei completando o meu trabalho como ministro do Evangelho. Porque o Evangelho o que é, irmãos? Boa notícia. Eu não vim trazer desespero para vocês, tá? Eu vim trazer um alerta. Mas eu creio numa coisa, meus irmãos, e eu quero que vocês creiam nisso também. Saio daqui nessa manhã pensando no alerta, mas pensando também nesse consolo.
Deus enviou Jesus para um tempo tão difícil para chamar os apóstolos e levantar um povo verdadeiramente temente a Ele no coração. Não é isso que Jesus está fazendo aqui? Jesus é duro com os fariseus, mas Jesus diz aqui no versículo 35. Bora ler? Versículo 34. E eu quero encerrar com essa nota aqui de esperança, a nota da graça, que diz assim: portanto eu vos envio profetas, sábios e escribas. O Senhor está enviando o que, irmãos? Profetas, sábios e escribas. Deus tem o seu povo. Deus tem os seus ministros verdadeiramente fiéis. Deus tem os seus pastores. Deus tem a sua igreja. Existe a reforma de fato. Quando eu trago essa palavra dura, meus irmãos, e com propósito, não é para dizer para os irmãos que não há esperança. Muito ao contrário. O Senhor sempre teve os seus profetas, os seus sábios, os seus escribas, e sempre teve aqueles que os ouviram. Quando Elias pensava que estava sozinho, lembra de Elias? O Senhor disse: não, Elias, tu não estás sozinho. Tu não estás sozinho. O Senhor tem os seus. Então, meus irmãos, a graça é a nossa esperança. E a reforma é uma mensagem da graça, que diz que Lutero só agiu como agiu por causa da graça. Porque se fosse por ele participaria do engano. Então vamos ficar com essa nota. Mas eu só quero fazer uma correção, porque eu disse aqui, citei Baraquias como profeta, e seguindo aqui o texto, com bastante fidelidade, só fazendo essa correção. Zacarias, filho de Baraquias, tá bom? Só para não falar além do que o texto está nos dizendo. Vamos orar, meus irmãos, e vamos pedir que o Senhor nos fortaleça. Hoje à noite continuamos, se Deus quiser. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós estamos aqui nesta manhã estudando, meditando, refletindo nesse assunto tão importante, Senhor nosso Deus, e pedindo que sobre a nossa alma, sobre o nosso coração, o Espírito do Senhor opere para que nós não brinquemos com a hipocrisia, não olhemos para o abismo, não olhemos para as trevas sendo seduzidos, mas olhemos para a luz, olhemos para Jesus, olhemos para a verdade. Senhor, nós oramos para que não falemos só dos antigos, mas tenhamos a religião dos antigos no nosso coração. Oramos para que o Senhor Espírito Santo opere uma limpeza interior na vida de cada um de nós, e limpeza interior que cresça, que seja progressiva, para que então o exterior seja realmente limpo, verdadeiramente limpo. Senhor, perdoa os nossos pecados. Somos todos aqui falhos, carentes da sua graça. Nenhum de nós está isento desses enganos, dessas mentiras. Mas opere em nós, Senhor, a sua bênção, a sua bondade, a sua misericórdia, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. E que o movimento reformado, verdadeiramente reformado, cresça nesta nação e cause um grande impacto do Evangelho de Jesus no nosso povo. E assim pelo mundo, em o nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Louvado seja o Senhor. Amém.